Amém, amém. Está todo mundo aí feliz com Jesus? Amém. Vamos continuar, o nosso culto ao Senhor. Eu queria primeiramente que você estendesse suas mãos para mim assim e me abençoasse. Peça ao Senhor para falar com você, apesar da minha limitação, mas que seja o Senhor falando com você e não eu. Em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui com entendimento. Em nome de Jesus, fala para Deus aí, fala assim: Senhor, abençoa esse cara. Fala com ele, Senhor. Por mais que ele seja limitado, Pai, eu quero ouvir sua voz hoje. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te cultuamos, nós te exaltamos, Pai, e te damos, Pai Santo, tudo que temos. Nós sabemos, Pai, que a tua palavra, que a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. E às vezes, Pai, nós não compreendemos, mas nós sabemos, Pai Santo, e cremos, Pai, que o Senhor, Pai, é um Deus zeloso, é um Deus amoroso. E eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa falar conosco aqui hoje. Em nome de Jesus, que a gente possa, Senhor, sair daqui, Pai, um pouco mais entendido da tua palavra. Que a gente possa sair daqui, Senhor, compreendendo, Pai, a dimensão do teu amor. Sabendo, Pai, que o Senhor se importa conosco. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos, fica à vontade. Eu queria falar aqui para nós hoje sobre dúvidas. Quem já teve dúvidas sobre a palavra de Deus? Eu já. É normal. O título dessa mensagem aqui é: ter dúvida, duvidar é normal. Eu quero te mostrar que o Senhor se importa com as suas dúvidas. Eu quero tentar mostrar isso aqui para você hoje. E estudando sobre essa palavra, eu lembrei muito da história da ovelha perdida. E eu fui estudar a respeito, da ovelha perdida. E eu descobri algumas coisas interessantes sobre a ovelha perdida. A ovelha, quando ela se perde, ela sabe que está perdida. Olha que interessante. Às vezes nós nos encontramos assim, Depois que eu estudei sobre as ovelhas, eu entendi perfeitamente porque a palavra de Deus nos coloca como ovelhas, nos compara como ovelhas. Eu descobri o tanto que uma ovelha é dependente do seu pastor. E o tanto que ela não tem capacidade de fazer nada sozinha. É muito interessante. E eu falei assim: Senhor, que bênção poder depender do Senhor. Poder saber que o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que traz para perto, é um Deus que corre atrás de mim quando eu estou perdido. Então a ovelha, o animal biológico lá, ela sabe que está perdida, mas ela não consegue encontrar o caminho sozinha. Ela não consegue voltar sozinha para o rebanho, para o aprisco. Ela não consegue, ela tem muitas dificuldades. Ela compreende que algo está errado, mas ela não sabe se dirigir ao rebanho novamente sozinha. A ovelha, ela não é como um cão, por exemplo, que tem um olfato aguçado e que reconhece e tem uma memória olfativa, para reconhecer e lembrar do cheiro do dono e poder encontrar o dono a quilômetros de distância. A ovelha não tem essa capacidade. A ovelha não tem a capacidade de ter uma visão aguçada como a da águia, por exemplo, ou da coruja, para poder se localizar e entender o que está fazendo. Ela não tem. Ela é totalmente dependente. Ela não tem sentidos aguçados. E se ninguém a encontrar quando ela estiver perdida, provavelmente ela irá morrer. Muito interessante isso, Eu estou deixando para ler o texto propositalmente daqui a pouco, tá, irmãos? Interessante que se ninguém encontrar
essa ovelha, então, ela vai morrer vagando. E uma outra coisa que eu descobri também, estudando ali o dia a dia do pastoreio das ovelhas, eu entendi de que quando a ovelha se perde, é o pastor quem corre atrás da ovelha perdida. É ele quem fica preocupado porque existe uma ovelha perdida. Percebi também o cuidado do pastor com as ovelhas do aprisco. Por mais que aos nossos olhos, de longe, a gente possa achar que todas são iguais, peludinhas, branquinhas, iguaizinhas, o pastor não. Ele conhece a manchinha escondida de cada uma. Ele sabe a dificuldade que cada uma tem. Ele conhece a parte psicológica do animal que ele está cuidando. Ele sabe que ele precisa de ter um pouco mais de atenção com aquela ovelha que de vez em quando se encontra afastada do bando. Ele sabe que provavelmente ele vai ter uma dificuldade com aquela ovelha. E ele fica de olho nela. Olha que interessante, o primeiro texto que eu quero ler é o texto de Isaías 30, 21. Por favor, irmã. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Toda vez que a gente estiver perdido, vagando para a direita ou para a esquerda, nós temos o privilégio de ter um pastor atrás de nós, nos mostrando o caminho, nos apontando a direção, né? E se você está aqui hoje se sentindo essa ovelha perdida, eu queria te dizer que Jesus, o bom pastor, está atrás de você, amém? Ele está atrás de você para te mostrar o caminho de volta. Ele é quem está mais interessado em te encontrar. Ele é aquele que se importa quando a gente se afasta do aprisco. A primeira característica que identifica que uma ovelha está se perdendo é o isolamento. Ela começa a não se sentir mais parte. E eu descobri, eu achei muito interessante, porque no estudo que eu fiz, eu percebi que existe ali o grupo de ovelhas, né, o rebanho, e a ovelhinha ali junto com o rebanho. De repente o rebanho anda, se move, e aquela ovelhinha fica para trás. Ela não compreendeu, parece que não fez sentido para ela aquele movimento, e ela permanece naquele lugar. E ao longo do tempo, aquela ovelha, ela começa a perceber que ela está longe, ali, naquele momento, e ela se aproxima. Quando ela se aproxima, o bando se afasta de novo. Então a impressão que eu tive é que a ovelha parece que ela está sempre deslocada. Parece que ela nunca faz parte. E eu achei muito interessante porque o próprio grupo de ovelhas, o próprio rebanho, faz questão de deixar aquela ovelhinha excluída. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente faz isso às vezes com os irmãos? Nós criamos as nossas panelinhas, os nossos grupinhos, e às vezes um irmão que talvez não compreende muito bem a palavra, está chegando agora e não entende muito bem como que funciona o culto, e a gente sem querer, às vezes a gente não faz por maldade, irmão, a gente sem querer, a gente acaba isolando aquele irmão, e aquele irmão de repente, ele se encontra perdido. Então ela começa a não se sentir mais parte, e aos poucos se perde. Bom, nós podemos nos perder ao longo do caminho por vários motivos. Podemos nos perder por causa de escândalos, por causa de pecados, por causa de julgamentos que fazemos, por causa de comportamentos errados, né? Lembro de uma história, muitos anos atrás, muito tempo mesmo, de uma família que orava incansavelmente para poder adquirir um sítio. E após alguns anos de oração, o Senhor concedeu aquela bênção. E aqueles irmãos ali conseguiram comprar ali um sítio.
E aí, a partir desse momento agora, esses irmãos já não conseguiam mais vir à igreja, porque todo final de semana tinha que ir para o sítio. A questão é, nós nos afastamos do rebanho por muitas coisas. Por influência de um terceiro, por uma escolha própria, por um comportamento, por vários motivos. Nós podemos nos perder. Não é? E começamos então a não nos sentir mais parte. E uma das coisas que nos afastam desse rebanho, que nos tira de perto dos irmãos, que nos tira da presença do Senhor, são as dúvidas. E eu quero focar aqui hoje e falar apenas das dúvidas. Não vou falar de escândalos, pecados, julgamentos, não. Eu quero focar nas dúvidas. E é interessante porque muitas vezes nós temos a facilidade, na verdade, de acreditar em tudo que nos é dito. Se eu estou aqui hoje pregando para você, você acredita em tudo que eu falo 100% de primeira? Ou será que se eu falar alguma coisa diferente, você vai ter a curiosidade de chegar em casa e consultar na Bíblia? Ou você vai ter coragem, né, e curiosidade de estudar um pouco mais a fundo? Eu falo para você, irmãos, que eu faço isso. Quando eu ouço alguma coisa que não fez muito sentido ali na hora, eu guardo aquilo, eu anoto, para depois estudar em casa. Isso não tem nada de mal nisso. Porque nós temos a mania de viver uma fé muito emocional. E nós esquecemos que nós precisamos de alimentar também a nossa fé racional. O raciocínio, ter entendimento daquilo que você crê, entendimento sobre aquilo que você está vivendo. Se eu te perguntar assim, se você crê em Jesus, vocês vão dizer, eu creio porque creio, pronto. Ou será que vocês vão me apresentar uma linha argumentativa cheia de raciocínios, mostrando o motivo pelo qual você crê em Jesus? Sabe, irmãos, nós precisamos muito de tomar cuidado com isso. Nós precisamos de compreender e não só sentir no nosso coração que Jesus existe e morreu numa cruz no meu lugar. Mas nós precisamos compreender como que funciona isso. Por que aconteceu isso? Não é? Eu não estou dizendo que a fé emocional seja menos importante. Não. É necessário, né? Nós nos emocionamos diante do Senhor, mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo que nos ajude a compreender a nossa fé. Hoje, o mundo aí fora tem a mania de associar a fé a tudo que é contrário à ciência, a tudo que não se pode provar, a tudo que não tem argumentos. Não é? Eu quero mostrar para você que uma fé que não tem argumento, que não tem entendimento, ela é na verdade uma crendice. E acreditar de uma forma cega, irmão, é perigoso. Eu penso que se não houver dúvidas é que está errado. E não se houver dúvidas. Duvidar é normal. Eu vou te mostrar isso na Bíblia aqui agora. Duvidar é normal. E eu já pedi perdão a Deus por isso, porque quantas vezes eu excluí algum irmão porque eu achava que a dúvida dele na verdade era falta de fé, que a dúvida dele era uma incredulidade, era uma rebelião. Eu já pedi perdão a Deus por causa disso, porque eu não tive paciência para parar e sentar com um irmão e explicar para ele o que ele precisava de aprender. Eu lembro uma vez que pregou aqui na igreja, certa vez, um pastor Sérgio Rafush. E eu lembro que na ocasião, o pastor Davi me pediu para buscar ele no aeroporto. E eu fui. E aí,
o que aconteceu? Eu errei o aeroporto. Eu fui no aeroporto errado, cara. E eu estou lá esperando ele chegar, e o avião dele nunca chega. E eu resolvi perguntar. Aqui o avião que está vindo de não sei aonde. Está muito atrasado e tal. Aí o cara falou, não é aqui nesse aeroporto, não. Eu falei, você está brincando. Aí, de repente, o pastor me liga, falando que o pastor estava lá me esperando, e eu não... E cadê eu? Onde eu estava? Eu falei, sim, não, eu acho que eu errei o aeroporto. Me manda o endereço de novo aí. E aí eu tinha errado por 90 quilômetros. É muita coisa, né? É muito interessante essa história. E, enfim, eu falei assim, pede ele para esperar lá, pede desculpa, errei o aeroporto, estou chegando. E aí, fui. Quando eu cheguei lá no aeroporto, o pastor Sérgio, ele estava sentado num banco, e um monte de gente em volta dele, ele estava pregando, cara. Um monte de gente. E aí eu cheguei lá, ele me perguntou se eu tinha a Bíblia, eu abri a Bíblia, acompanhei ele lá, ele orou, o pessoal aceitou Jesus, voltou para Jesus, uma bênção. E eu fiquei assim, cara, que doideira. E aí dentro do carro ele veio me contando, ele falou assim, isso era umas 7 horas da manhã, irmãos. E ele falou assim, eu entrei no avião 1 hora da manhã, cansado. E quando eu cheguei aqui, eu vi que você não tinha chegado ainda. Eu sentei ali no banco. E, de repente, eu escutei um grupo de taxistas falando sobre simpatia, sobre ocultismo, sobre um monte de coisa. E eu falei assim com o Espírito Santo. Senhor, eu estou muito cansado. Não me envolve nessa conversa, não. Eu preciso de descansar. E aí ele falou que quando ele orou, o Espírito Santo falou com ele assim, ai de você, se não falar do meu amor para eles. E ele falou que entrou na conversa, e aqueles homens ali se converteram, voltaram para Jesus. E é muito interessante isso. A gente poder ter o raciocínio e entender o que a gente está vivendo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente tem compromisso, quando a gente compreende, entende o que está fazendo, e não acredita de uma forma cega, nós não acreditamos em qualquer coisa que é dito. Nós estamos sempre sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer. Existe por aí, em muitos lugares, falando absurdos, e a igreja lotada. Porque tudo que é dito, a pessoa aceita aquilo como verdade. Ninguém tem a curiosidade de parar e fazer uma pesquisa própria a respeito daquilo que está sendo falado. Não é? Tem muita gente seguindo um monte de influencer no YouTube, achando que aquela pessoa, só porque ela tem 1 milhão de seguidores, ela é expert em Bíblia. Isso é perigoso, irmãos. Tomem cuidado com aquilo que vocês estão vendo nas suas casas. Tem muita gente falando um monte de coisa e a gente acha aquilo legal. E às vezes aquilo que aquele cara está falando nem na Bíblia está. Só que como que a gente vai saber se a gente não pesquisa, se a gente não tem curiosidade, se a gente não duvida daquilo que está sendo dito, se a gente não pega uma comprovação racional, bíblica, com entendimento? Essas dúvidas, elas nos afastam do Senhor. Mas, olha que interessante. Eu quero te apresentar 3 formas de dúvidas. A primeira dúvida, ela está em Lucas 1. Eu vou ler do 18 ao 20, por favor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. 19. O anjo respondeu, sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês essas boas novas. Agora você ficará mudo
Opa, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Essa primeira dúvida é a dúvida de um cara chamado Zacarias, o pai de João Batista. O anjo Gabriel aparece para ele e fala para ele: olha, você terá um filho, colocará o nome dele de João, ele virá no espírito e no poder de Elias para converter os pais aos filhos, os filhos aos pais, e ele será aquele que irá abrir o caminho para o Filho de Deus. E começa a explicar para ele. E aí Zacarias fala assim: mas como pode acontecer isso? Eu já sou velho. Olha a dúvida de Zacarias. Como que pode acontecer isso? Eu sou velho. Minha mulher já é velha. Ela é estéril. Eu nunca tive filho. Sabe o que é interessante nessa história? É que Zacarias era um sacerdote. E Zacarias conhecia a Torá. Ele conhecia a vida dos profetas. E ele sabia e pregava todo dia sobre Abraão, Isaque e Jacó. Homens que tiveram esposas estéril. Homens que tiveram filhos a partir de uma madre fechada que o Senhor abriu. E a mensagem que Zacarias está passando para o anjo é: isso aconteceu lá no passado. Comigo é impossível. É isso que Zacarias está dizendo. Porque Zacarias pregava sobre isso. Então é como se Zacarias não cresce no poder de Deus. É como se ele não cresce na grandeza de Deus. Então, a dúvida de Zacarias é sobre o poder de Deus. E para sanar uma dúvida sobre o poder de Deus, Deus responde também com poder. E Zacarias fica mudo. O pai da voz do que clama no deserto fica mudo. E Deus então cumpre na vida de Zacarias o objetivo, cumpre, a vontade dele na vida e na família de Zacarias. Mas houve essa dúvida. Eu lembro sempre da história do Marcos, ele já deve ter contado aqui para vocês. Mas a história de conversão dele é muito impactante. E tem uma parte lá da história dele que ele fala que ele estava com a perna quebrada, placa de titânio no fêmur, e ele vira para o Senhor e fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor me quebra de novo, para me poder crer, para me poder aceitar, para me poder entender. E aí ele diz que ele estava caminhando, indo para o banheiro, e do nada a perna dele ficou toda torta. E chegaram no hospital, os médicos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Como que um osso com placa de titânio, com parafuso, com tudo, pode quebrar de repente. E aí o Marcos é operado, estou resumindo aqui. E o Marcos é operado, e quando ele acorda ali, quando ele sai da operação, a primeira palavra que ele fala, ele dá um grito e diz assim: Jesus está vivo. E assim foi a conversão do Marcos. Ele falou: Senhor, quebra minha perna. E o Senhor quebrou a perna dele com a placa de titânio, com tudo. Deus se manifestou para ele com poder. Nós temos dúvidas. E ter dúvida é saudável. O segundo tipo de dúvida que eu quero te apresentar aqui está em Lucas 1 também. Versos 28 a 35 que eu vou ler. O anjo aproximou-se dela e disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo:
como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Esse é o segundo tipo de dúvida. A dúvida de uma adolescente, Maria, mãe de Jesus. Uma dúvida sobre falta de informação. Ela pergunta: como pode isso acontecer? Se eu não conheço homem algum, né? Se eu sou virgem, como pode isso acontecer? Maria não tinha uma dúvida sobre o poder de Deus, assim como Zacarias teve. Provavelmente ela cria no poder de Deus, né? Mas ela teve uma dúvida legítima, uma dúvida de informação. Ela não tinha compreensão daquilo que está acontecendo. Uma adolescente, não é? E o anjo explica para ela. E o anjo explica para ela com teologia. Olha, isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. É o Espírito Santo, fica tranquila. Ele explica para ela. Então, para a dúvida quanto à grandeza de Deus, Deus responde com poder. Para a dúvida sobre a falta de informação, Deus responde com teologia. Nós, irmãos, nós temos dúvidas o tempo inteiro. E nós achamos que isso é falta de fé. Ter dúvidas não significa rebeldia. Vocês sabem que, na maioria das vezes, nós, os cristãos, nós temos medo de duvidar. Fala a verdade. Eu já passei por isso. Ter medo de duvidar, porque parece que se você tiver uma dúvida, é porque o seu coração não está em Jesus. Essa é a impressão que dá. Se você tiver uma dúvida, parece que você tem pecado. Mas como assim fulano acredita e eu não? É ou não é? Fala a verdade. Nós temos dúvidas, e isso é legítimo. Quantas vezes nós ignoramos essas ovelhas que têm dúvidas, ignoramos essas pessoas que chegam perto de nós com dúvidas, não é? Neymar, cadê ele? Cadê ele? Levanta a mão, Neymar. Aí, ó. Neymar é meu discípulo há quantos anos? 10 já? Deve ser. Uns 10 anos já que ele é meu discípulo. Eu lembro quando o Neymar chegou na célula a primeira vez. E ele tinha dúvida de tudo quanto é jeito. De onde que veio os dinossauros? Né? Adão foi o primeiro homem mesmo? Não, mas isso não pode ser. E eu ficava coçando a cabeça e falei: nossa Deus, esse rapaz vai me dar trabalho aqui. Mas olha aí, ele está aí, 10 anos depois ele está aqui. Pregou aqui outro dia. Deus é bom, irmãos. Nós não podemos desistir dessas pessoas que têm dúvidas, que chegam cheios de dúvidas na casa do Senhor. E às vezes pode ser até uma preguiça. Às vezes a gente tem preguiça. Isso vai dar trabalho demais. E deixa a pessoa morrer e criar uma barreira em volta daquela dúvida que ela tem. Dúvida sobre teologia. Dúvida sobre falta de informação. Dúvida de um adolescente espiritual que está chegando agora. De uma criancinha, um menininho, precisando receber leitinho. E a gente não consegue dar. A gente simplesmente não consegue dar. Dúvidas. A terceira dúvida, que é a que eu vou focar aqui agora, é a dúvida de Tomé. Quero ler João, capítulo 20, do 24 ao 31. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui
Veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Olha ali que Jesus se importou com Tomé, presta atenção. 28. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Olha, essa é a dúvida de Tomé. Tomé, às vezes, é muito criticado, né, no mundo cristão, porque é um cara que duvidou muito, né? Mas olha que interessante, Jesus também se importou com a dúvida de Tomé. Tomé não tinha, ele não faltava para ele fé no poder de Deus. Tomé, além de ser um judeu, que tinha estudado a Torá desde cedo, Tomé tinha vivido aproximadamente 3 anos e meio com Jesus do seu lado, fazendo milagres, fazendo cego enxergar, surdo ouvir, paralítico levantar. Vocês acham que Tomé tinha dúvida sobre o poder de Deus? Sobre a manifestação do poder de Deus? Não, ele viu com os próprios olhos dele. Então Tomé não tinha dúvida de Zacarias. Tomé não tinha falta de entendimento. Porque Tomé foi criado ali na sã doutrina de Cristo, aos pés de Jesus. Jesus ensinando. E eles ali estudando diante do Senhor. Tomé não tinha falta de informação. Agora, olha que interessante. Olha quem que era Tomé. João 11:16, por favor. Então, Tomé, chamado Dídimo. Olha que interessante. João faz questão de colocar o nome de Tomé. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Sabe o que está acontecendo ali naquele contexto? Nesse contexto aí, Jesus vira para os discípulos e fala assim: ó, Lázaro morreu, vamos até lá. E aí os discípulos viram para ele e falam assim: mas Rabi, nós acabamos de vir lá da Judéia, e eles queriam apedrejar o Senhor lá, agora o Senhor quer voltar para lá. E aí Tomé levanta, né? Com a faca nos dentes, né, como diz e fala assim: vamos morrer por ele. Tomé era um cara, irmãos, apaixonado pela missão. Ele estava disposto a morrer se fosse preciso. Tomé era o tipo do cara que, se você chamasse ele para o evangelismo, ele topava. Se você chamasse ele para a célula, ele topava. Chamasse ele para tocar no louvor, ele não sabia nenhum instrumento, mas ele ia assim mesmo, porque ele queria estar junto. Vamos morrer por ele. Eu imagino ele levantando e dando um grito: vamos morrer por ele. Tomé era um cara apaixonado. Então, como que de repente Tomé, de um cara apaixonado pela missão, apaixonado pela igreja, apaixonado por aquilo que ele vive, de repente ele agora se sente desanimado? Todos os judeus cristãos daquela época ali, eles esperavam que o Messias viesse como um general de guerra que pudesse tomar Israel das mãos dos romanos. Eles esperavam um libertador de mãos fortes, porque eles tinham na mente a lembrança do Egito, o estudo do Egito, onde a Bíblia diz que Deus os libertou com mãos poderosas. Eles tinham essa lembrança, esse entendimento de que eles aguardavam Deus fazer de novo o que fez no passado. Eles esperavam a manifestação do leão da tribo de Judá que havia sido profetizado. Só que Jesus chega
não como um leão nesse momento. O leão ainda vai vir. O leão ainda vai vir como juiz um dia. Mas naquele momento, ele se manifestou como um cordeiro. E eu fico imaginando todos os momentos em que os romanos e os fariseus ali cercaram Jesus e todos eles começaram a esperar um momento. É agora que ele vai se manifestar, é agora que ele vai fazer o exército, é agora que ele vai se assentar no trono, é agora. Isso nunca acontecia. Jesus sempre tinha uma saída de amor. E os caras lá, não foi agora. Mas você viu que benção? Fulano voltou a enxergar, Cicrano era coxa, agora não é mais. Mas não foi agora. E quando Jesus então se entrega, os soldados chegam ali no Getsêmani para prender ele. Pedro fica afoito, bravo, é agora, vai começar a guerra agora. Corta a orelha do soldado. Jesus, não, Pedro, você não entendeu nada. Vai lá, cura a orelha do cara e se entrega. E a Bíblia diz que todos os discípulos se dispersam e vão embora. Imagine agora todos esses discípulos indo embora, sem entender o que está acontecendo, decepcionados com a missão. Foi isso que aconteceu com Tomé. Tomé se decepciona com a missão. E essa decepção de Tomé, porque ele esperava um leão e Deus enviou um cordeiro. Por causa dessa decepção, Tomé então começa a duvidar de tudo. Ele começa a duvidar da própria missão, a duvidar do pastor, a duvidar da igreja, a duvidar de tudo aquilo que aconteceu, mesmo ele tendo visto com os próprios olhos. Antes ele estava disposto a dar a vida por essa causa, mas agora não. A impressão que Tomé teve é de que ele entendeu tudo errado. Tomé achou que Deus era previsível e que ia fazer de um jeito, mas ele fez de outro. Eu vejo aqui, irmãos, que Tomé, nesse ponto da história aqui de João 20, ele é um cara que não queria se machucar de novo. Olha que interessante o 24, João 20, 24, por favor. Tomé, chamado Dízimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele não estava. Tomé sumiu da célula. Tomé sumiu da igreja. Ele parou de congregar com os irmãos. Naquele momento. Sabe, Tomé levantou uma barreira de proteção no seu coração. Porque Tomé não queria se decepcionar de novo. Imagina aquele jovem, né, ou aquela jovem que terminou um namoro agora, e aí agora ela está com dificuldades para poder se relacionar novamente, porque essa pessoa, esse jovem, essa jovem, ela tem medo de se relacionar de novo e se decepcionar de novo. Tomé estava desse jeito. É como se você tivesse um sócio, né, um sócio chamado João, né, nada contra o João aí, tá, irmão? Me perdoa quem chama João. Mas às vezes um sócio lá que chama João. E aí o João te rouba, faz tudo de errado na sua empresa, né? Deixa dívidas para você pagar. E aí você desfaz aquela sociedade com muito custo, endividado, resolve todos aqueles problemas. Passa alguns anos, aí aparece um outro João e chega assim para você e fala assim: aqui, vamos fazer uma sociedade? E aí você olha, você sabe que é outro João, que não é o mesmo, mas aí você olha e fala assim: cara, João não dá, velho. Por quê? Porque isso fica marcado. É um comportamento natural. Não é? Mas sabe o que eu acho interessante de Tomé aqui? É que eu acredito mesmo que tinha um pingo de esperança no coração de Jesus, de Tomé. Porque ele ouviu as experiências dos outros discípulos. Em João 20, versículo 7, olha aqui que interessante, por favor. Bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Eu estou lendo um versículo só para a gente ganhar tempo, eu vou explicar.
Quando Jesus ressuscita, não é? Que causa aquele alvoroço no meio dos discípulos, que todo mundo corre para saber o que aconteceu, para verificar se o túmulo está mesmo vazio e tal. A Bíblia mostra aqui em João 20 que Pedro e João correm até o sepulcro para poder verificar se aquilo era verdade. E aí a Bíblia fala que Pedro chega primeiro. Pedro olha dentro do sepulcro, mas ele ainda fica duvidoso. Porque a Bíblia vai... Por que eu sei que ele ficou duvidoso? Porque a Bíblia nos mostra que ele realmente se cura dessa decepção só lá na frente, quando Jesus aparece para ele, enquanto ele está pescando. Pedro então chega, olha dentro da tumba e viu um paninho dobrado em cima onde Jesus estava deitado, né? Onde haviam colocado o corpo de Jesus. Mas a Bíblia nos mostra que nesse versículo aqui, 24, versículo 7, que quando João chega, olha lá que interessante, ó. Bem como o pano que estiveram sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte. Nesse contexto aqui, João, assim que ele vê o pano da cabeça de Jesus dobrado, à parte, colocado no cantinho, imediatamente ele creu. Eu fico imaginando João dando um glória. Glória a Deus, ele está vivo. Porque João entendeu a mensagem. Essa mensagem que é uma mensagem contextual. A tradição judaica diz que quando o senhor da casa se assentava à mesa para almoçar ou jantar, fazer suas refeições, o servo colocava a mesa e não ficava do lado do senhor, ele se afastava. E havia um sinal. Se o senhor limpasse a barba com o pano, embolasse e jogasse na mesa, o servo poderia vir e tirar a mesa. Agora, se o senhor pegasse aquele pano, dobrasse e colocasse de novo, o servo não podia tirar a mesa, porque isso significava que o senhor ia voltar. Então, quando João entra no sepulcro e vê o paninho dobrado no cantinho, ele dá um glória, ele vai voltar, nós podemos esperar porque ele vai voltar. João creu imediatamente. Agora, olha que interessante, o pingo de esperança no coração de Tomé. Olha o versículo 26, João 20, 26. Uma semana depois, isso aqui é na célula seguinte, irmãos, olha para você ver. Na primeira célula, eles fizeram uma célula, Jesus apareceu na célula e Tomé não estava lá, cara. Que doideira. Só que um pingo de esperança havia no coração de Tomé, olha ali. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé estava com eles. Tomé não desistiu, ele voltou lá. E apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com você. Olha que interessante. Cara, Jesus aparece de novo. E Jesus, ele não cumprimenta Pedro nem João. Ô Pedrão, brabão. Ô Joãozinho, queridinho. Não. Jesus faz questão de ir direto em Tomé. Porque Jesus sabia que havia algo para ser resolvido com Tomé. Jesus se importou com a dúvida de Tomé. Não é? Porque Tomé, mesmo com esse pingo de esperança no coração, mesmo tendo ouvido diversas histórias que Jesus havia ressuscitado, ele pensava e dizia, né? Só vou crer se eu tocar, eu só vou crer se eu relar nas feridas dele, se eu encostar o dedo do lado dele, se eu ver a marca dos pregos nas mãos deles. Não é? Mas Tomé não desistiu, cara. E aí é que é o barato, porque Tomé disse: Deus meu, Senhor meu. Tomé creu imediatamente. Agora, o que eu quero chamar a atenção nossa aqui hoje, irmãos, é que, para a dúvida de poder, para a dúvida sobre a grandeza de Deus, de Zacarias, Deus se manifestou com poder. Para a dúvida de informação de Maria, Deus se manifestou
com teologia. Agora, com a dúvida de Tomé, a dúvida da decepção, Deus se manifestou como? Deus se manifestou com o corpo. Deus se manifestou, Jesus se manifestou com o corpo. Jesus deixou Tomé pegar, deixou Tomé experimentar. E eu quero te perguntar uma coisa: quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo somos nós, irmãos. Eu acredito muito que a maioria... Irmãos, eu vi um censo na internet mostrando que os cristãos no Brasil somos quase 50 milhões, cara. E eu falei assim, mas como que pode? Como que pode sermos quase 50 milhões e estamos passando e vivendo nesse país o que estamos passando? Era para estar tudo diferente. Eu acredito, irmãos, que muitos desses cristãos hoje que não congregam, estão todos cheios de dúvida, estão todos decepcionados com a missão, como Tomé, decepcionados com o pastor, decepcionados com a igreja. E você sabe o que eu aprendo aqui com essa história? É que o único jeito de trazer esses irmãos de volta é deixar que eles toquem no corpo. Eles precisam tocar nas feridas do corpo. Eles precisam ver pessoas manifestando o corpo vivo de Jesus, andando, tocando, se doando. Essas pessoas, ontem os jovens aqui, né, fizeram um culto evangelístico, né, um culto festivo evangelístico, com a ideia evangelística, não é isso? Como, Vinícius? Como que nós vamos nos apresentar para esses jovens que talvez vêm de outras cidades, cheios de dúvidas, decepcionados com a igreja local, decepcionados com os pastores, com tanta dificuldade, sendo bombardeado com doutrinas de Satanás dentro dessa universidade? Como que nós vamos ajudar esses irmãos cheios de decepção, deixando com que eles toquem no corpo de Cristo? Porque esses irmãos, eles não querem ver um grupo de pessoas que adoram uma filosofia, que adoram uma ideia, um grupo mas eles querem ver pessoas que representam algo vivo. Agora, Gálatas 2:20, por favor. Veja o que é ser vivo em Cristo. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Manifestar o corpo vivo de Jesus significa dizer não a mim, significa deixar de viver para os meus desejos, significa colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Significa dizer, olha, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eles querem ver, irmãos, um corpo que não vive mais para si mesmo, um corpo que já está morto para o mundo. Eu tenho um amigo que eu amo muito, e esse amigo tem muitas dificuldades em crer no Evangelho, em crer em Deus. Eu já tentei pregar para ele, chamar ele para a igreja, mas ele sempre fala não. Ele arruma um jeito e escapole. E um dia eu perguntei para ele por quê, né? O motivo, né? Qual que é o motivo? Por que você rejeita toda vez que eu falo e tal? E aí ele foi me explicar. Ele olhou bem para mim e falou para mim assim, Laurão, ele me chama de Laurão. Eu falei, Laurão, deixa eu te falar uma coisa. Por muitos anos eu tive um vizinho, pastor, que batia na esposa todo dia. E ali ele começou a falar. Ele falou assim, olha, o meu parente tal é presbítero não sei aonde. E ele, cara, deve vir sósia inteiro.
Ele começou a falar sobre as decepções, sobre aquelas pessoas que não deram um bom testemunho de Cristo ao redor dele. E eu fiquei sem argumentação. E eu orei ao Senhor, falei assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer da nossa amizade, mas, se possível, que Ele possa ver em mim um cristão que Ele nunca viu. Que Ele possa ver em mim, de alguma maneira, pela sua misericórdia, algo que Ele nunca viu ao longo dos anos dele. E as pessoas decepcionadas, assim como Tomé, elas não só querem ver o corpo vivo, irmãos, mas elas querem tocar nas feridas. Elas querem ver um corpo que sofre, que tem feridas em nome do Evangelho, que se machuca por aquilo que crê, que na hora H não se esquiva, que na hora H não dá um jeitinho brasileiro, que na hora H não faz igual um bagre ensaboado, que na hora que se aperta assim, ele escapola e foge. As pessoas não querem só ver o corpo vivo, elas querem tocar nas feridas. Elas querem ver pessoas que permanecem de pé diante das perseguições, diante das perdas, e são machucadas em nome desse Cristo, que são machucadas e que sofrem por causa dessa verdade. Essas pessoas querem tocar um cristianismo assim, elas querem encostar num corpo evangélico assim. Elas não querem chegar aqui e no primeiro tipo de perseguição a gente se entrega, na primeira dificuldade a gente mente, na primeira oportunidade a gente trai, na primeira dificuldade financeira a gente para de pagar. Atos 5, 40, 41. Por favor, irmão. Olha que interessante essa história. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Essa é a história de Pedro e João quando eles são presos no sinédrio, porque eles estavam pregando o Evangelho. Essa história aí nos mostra que os sacerdotes ali, os escribas, os religiosos ali da época, pressionam eles para que eles parassem de falar do nome de Jesus. E aí, um deles fala assim: mas eu não posso parar de pregar, eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto e vivido. E aí eles decidem matá-los, mas aí Gamaliel intercede e convence aquele povo ali a não matar eles. Em troca, eles foram açoitados, tomaram umas porradas, umas chicotadas, e o 41 revela o sentimento dos caras. Volta o 41 aí, por favor. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por ter sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles sofreram as feridas do cristianismo. Eles escolheram o dano, escolheram tomar prejuízo, escolheram levar a pancada por causa daquilo que eles creem. E é esse tipo de corpo que os decepcionados querem tocar. Não resista, meu irmão. Não corra da perseguição. Olha o que diz aqui Gálatas 6,12. Por favor. Eu já estou terminando, se o louvor quiser vir. Gálatas 6,12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha, o que está acontecendo ali é o seguinte: na história, os judeus que se convertiam ao cristianismo ficavam muito preocupados com a tradição judaica. Agora,
eles acreditam em Jesus como único e suficiente Salvador, porém eles foram acostumados a vida inteira a se comportar de outra maneira. E aí, o que acontecia é que os judeus que tinham a linha mais ortodoxa, eles ficavam incentivando, não é? E praticamente que obrigando aqueles cristãos judeus a se circuncidarem. Por quê? Porque eles não queriam, eles orientavam dessa maneira para que esses novos cristãos não fossem perseguidos pelos judeus. É como se eles dissessem assim: olha, cumpre a tradição aí para você não ser perseguido pelos caras. Cumpre a lei. Eu entendi, você virou cristão, está tudo bem, mas cumpre a lei aí, porque senão, olha, eles vão cair matando em cima de vocês. E sabe de uma coisa, irmãos? Hoje, ninguém vai te mandar circuncidar. Ninguém vai te mandar fazer isso. Mas eu quero te perguntar, o que estão te mandando fazer que vai te perseguir menos? O que estão te mandando fazer que vai fazer com que você seja menos perseguido? Hoje ninguém vai te fazer isso. Só que no nosso dia a dia, irmãos, a gente conta uma mentirinha para não perder o emprego. Quando a gente chega tarde no trabalho, em vez de falar a verdade, em vez de falar, não, acordei tarde mesmo, meu despertador não tocou, eu cheguei tarde porque eu estou com preguiça. Nós chegamos para o patrão e falamos assim: não, patrão, eu passei mal a noite inteira, por isso que eu não cheguei cedo. Aí o patrão: tadinho, pode ir trabalhar. Não é assim? Agora, quem de nós teria coragem de falar assim: não, patrão, eu acordei tarde porque eu errei a hora mesmo, meu despertador não tocou, eu desliguei ele. Aí o patrão ia falar assim: ah, tá, entendi, mas hoje vai ser o seu último dia aqui, você está demitido. Será que temos coragem de assumir esse posicionamento? De na faculdade falar assim: eu preciso que alguém me ajude nessa prova aqui, eu preciso dar uma coladinha, só dessa vez, porque eu não posso repetir o semestre, porque a faculdade é cara, se eu repetir o semestre eu vou ficar atrasado. Irmãos, nós não estamos assumindo a responsabilidade sobre as escolhas que fazemos. Isso não é cristianismo. Sabe quando você está numa roda de amigos e que está todo mundo falando mal de todo mundo, e aí em vez de você sair de perto ou falar para que pare, quando você assusta, você está falando mal também? Que dano é esse? Que dano é esse que estamos sofrendo? Nós, os cristãos, estamos nos amoldando ao sistema do mundo, e isso está decepcionando as pessoas. Estamos vivendo muitas vezes um cristianismo barato, um fast food gospel, como se Deus fosse um gênio da lâmpada e fosse te dar tudo aquilo que você quer. A gente prega, mas na hora da perseguição, na hora de sofrer o dano, nós damos um jeitinho brasileiro e escapulimos. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Que corpo é esse que as pessoas vão tocar? Que ferida é essa? Que corpo é esse de Jesus na terra que não tem marca? Fica de pé, meu irmão. O que é viver as chagas de Cristo? Gálatas 6, de 14 a 17. Por favor, irmão. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo.
Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. O que é viver as chagas, meus irmãos? É quando você está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para você. É quando você está disposto a perder o emprego. É quando você está disposto a repetir o semestre, a perder amigos. Está disposto a viver o prejuízo para sustentar aquilo que você carrega. É quando alguém te oferece um suborno, você rejeita. É quando você é perseguido por ser reto. É perseguido por fazer as coisas corretas. É quando te pedem para você fazer um jeitinho, Marquinhos, e você não faz. E você permanece firme naquilo que o Senhor te mostrou, naquilo que o Senhor te entregou. E a minha oração aqui, irmãos, para nós hoje, é que o Senhor nos encha de coragem. Nos encha de coragem para poder nos entregar no momento certo. Para poder nos deixar sofrer. É para poder nos crucificar as vontades da nossa carne. É para que a gente tenha coragem para assumir as consequências das nossas escolhas. É para que a gente tenha coragem para permanecer exemplo aonde quer que a gente vá. Exemplo na família, exemplo no trabalho, na sua casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. É que você tenha coragem de ter um coração perdoador, um coração doador. Que você tenha coragem de viver como o seu Jesus viveu aqui nessa terra, se doando. A palavra de Deus diz, olha, se bater numa face, dê a outra. Se te tomarem a túnica, dê também a capa. Se te chamarem para caminhar uma milha, caminha duas. Jesus nunca nos disse para resistir o malvado, nunca. Muito pelo contrário, Ele disse para você orar por ele. E para você sofrer o dano do cristianismo. Para que as pessoas em volta possam ver que esse cristianismo que você vive é verdadeiro, é genuíno. Feche seus olhos, meus irmãos. Nós vamos orar. Queria que os irmãos tocassem aí uma música. Queria que vocês refletissem, por favor. Eu peço, em nome de Jesus. Reflita sobre isso. Peça ao Senhor que te dê coragem. Lembra lá daquela situação desafiadora que você tem. Todo mundo aqui tem, irmão. Todo mundo tem uma situação desafiadora. Eu queria muito que você refletisse sobre isso. E que você durante essa semana tivesse coragem de manifestar o Jesus que você acredita em meio dessa situação.
sobre nós hoje, Senhor, uma porção especial de misericórdia, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, perdão, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que fraquejamos. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que não conseguimos, Senhor, manifestar a Tua vontade nessa terra. Te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Pai, porque a carne grita e muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos domá-la. Te pedimos perdão, Senhor. Te peço, Pai Santo, manifeste com a Sua misericórdia. Coloque em nós, Senhor, o Teu Espírito. Coloque em nós, Senhor, o Teu querer, Pai. A Tua vontade, Senhor. Que nós possamos mesmo, Pai Santo, ser exemplo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos, Pai, Te adorar, Te exaltar, Pai querido, com as nossas vidas. Queremos ser sacrifício vivo diante do Senhor. Queremos, Pai, nos tornar, Senhor, mortos para o mundo e vivos para o Senhor. Queremos, Pai, suportar, Senhor. Suportar, Senhor. Suportar, Senhor, o cristianismo para alcançar vidas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu irmão, se você está aqui hoje, se sentindo essa ovelha perdida, desgarrada, cheio de dúvidas, querendo relar nas feridas de Jesus, querendo encostar no corpo, eu quero te dizer, meu irmão, nós estamos aqui. Pode vir, pode encostar. Nós queremos te ajudar. Queremos esclarecer suas dúvidas teológicas. Queremos buscar a manifestação do poder de Deus em sua vida. Nós queremos ser corpo de Cristo nessa terra para você. E nos perdoe. Nos perdoe se algum dia nós te decepcionamos. Nos perdoe se alguma vez o nosso comportamento te fez duvidar de Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus é real. Jesus é real. E Ele se importa com o seu coração. Ele se importa com a sua dificuldade. Dê uma salva de palmas a Jesus.